Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Daremos início aqui ao nosso curso de trigonometria. Partiremos das definições das relações trigonométricas em um triângulo retângulo e avançaremos em seguida para o ciclo trigonométrico e as funções trigonométricas. Começamos relembrando os elementos de um triângulo retângulo. Um triângulo é um polígono com 3 lados e um triângulo retângulo em particular tem um dos seus ângulos internos de medida igual a 90 graus, ou ainda um ângulo reto. Para esse triângulo ABC, o lado BC é chamado de hipotenusa, enquanto que os lados AB e AC são denominados catetos. Além disso, observamos que os ângulos com vértices em C e B, se tiverem medidas α e β, são tais que a soma de suas medidas, α mais β, é igual a 90 graus. Ou ainda dizemos que os ângulos de medidas α e β são complementares. Também é importante observar que, se a hipotenusa mede A e os catetos medem B e C, o teorema de Pitágoras estabelece a seguinte relação métrica entre essas medidas. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou ainda, nesse caso, A ao quadrado é B ao quadrado mais C ao quadrado. Dados 3 triângulos retângulos semelhantes, podemos escrever a seguinte razão de semelhança para esses triângulos. A medida do lado AB está para a medida do lado AC, assim como a medida do lado A'B' está para a medida do lado A'C' e assim sucessivamente. Percebemos então que essas razões dependem apenas do ângulo com vértice em C ou em C' ou em C, duas linhas, já que esses ângulos são todos congruentes entre si. Isso nos leva então às definições de algumas razões trigonométricas para esse triângulo retângulo, a saber, o seno, cosseno e tangente. Consideramos então mais uma vez um triângulo ABC retângulo com um ângulo reto em A, de maneira que a hipotenusa tem medida A e os catetos têm medidas B e C. Vamos fixar um dos ângulos internos deste triângulo, particularmente o ângulo com vértice em C, cuja medida é igual a α. Para este ângulo, definimos o seno de um ângulo agudo pela seguinte relação: a medida entre o cateto oposto ao ângulo α e a medida da hipotenusa. Este quociente vai nos dar o seno deste ângulo. Neste caso, seno de α pode ser escrito como C sobre A. C, a medida do cateto oposto ao ângulo α, e A, a medida da hipotenusa. Em seguida, definimos o cosseno desse mesmo ângulo. Esta definição envolve a medida do cateto adjacente ao ângulo α e a medida da hipotenusa. Para esse triângulo, em particular, o cosseno então do ângulo α é o quociente entre B e A, onde B é a medida do cateto adjacente a este ângulo e A a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo. Finalmente, a terceira relação trigonométrica para um triângulo retângulo é chamada de tangente, e ela é dada pela razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo sobre a medida do cateto adjacente a esse mesmo ângulo. Assim, neste caso, a tangente do ângulo α é a razão entre C e B. Mais uma vez, C a medida do cateto oposto a esse ângulo α, B a medida do cateto adjacente ao mesmo. Vejamos alguns exemplos numéricos dessa definição. Nesta figura é dado um triângulo retângulo ABC, ângulo reto em A, de maneira que os catetos medem, respectivamente, 3 e 4. Nós queremos determinar seno, cosseno e tangente para os dois ângulos internos deste triângulo retângulo, α e β. Entretanto, notamos que não conhecemos ainda a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo. Assim, em primeiro lugar, devemos aplicar o teorema de Pitágoras a tal triângulo para escrever que o quadrado da hipotenusa, x ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Assim, encontramos que x ao quadrado é igual a 9 mais 16, portanto, x ao quadrado é 25, de maneira que x é mais ou menos a raiz quadrada de 25, ou seja, x pode assumir os valores mais e menos 5. Como neste caso, x é a medida de um segmento geométrico, adotamos apenas a solução positiva, e assim a hipotenusa desse triângulo retângulo tem medida 5. De posse agora das 3 medidas da hipotenusa dos dois catetos, podemos aplicar as definições de seno, cosseno e tangente a ambos os ângulos desse triângulo para então obtermos os seguintes valores.
Lembrando da definição que seno de um ângulo é a medida do cateto oposto a este ângulo sobre a medida da hipotenusa. Sendo o ângulo alfa com vértice em C, o cateto oposto mede 3 e a hipotenusa, como tivemos anteriormente, mede 5, de maneira que seno do ângulo alfa é 3/5. O cosseno desse mesmo ângulo alfa, por definição, é a razão entre a medida do cateto adjacente ao ângulo sobre a medida da hipotenusa. Sendo alfa o ângulo com vértice em C, o cateto adjacente tem medida 4 e a hipotenusa ainda tem medida 5. E assim, cosseno do ângulo alfa é 4/5. Finalmente, a tangente deste ângulo alfa é dada pela razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo sobre a medida do cateto adjacente ao mesmo. Neste caso, a tangente do ângulo alfa, então, é 3/4. Façamos o mesmo para o ângulo beta. Primeiro, o seno. Seno do ângulo beta agora, lembrando que beta é o ângulo com vértice em B, é tal que o cateto oposto ao ângulo beta tem medida igual a 4. A hipotenusa ainda mede 5, portanto, o seno do ângulo beta tem valor 4/5. O cosseno, por sua vez, é dada pela razão entre a medida do cateto adjacente ao ângulo beta sobre a medida da hipotenusa. Mais uma vez, beta é o ângulo com vértice em B, e o cateto adjacente a este ângulo de medida beta é 3. Logo, o cosseno de beta é 3/5. Finalmente, a tangente deste ângulo beta é dada pela relação entre a medida do cateto oposto a esse ângulo sobre a medida do cateto adjacente ao mesmo, neste caso, 4/3. Este exemplo, mesmo sendo simples, já nos permite fazer a seguinte observação. Como alfa e beta são ângulos cujas medidas têm soma igual a 90 graus, ou seja, ângulos complementares, nós vemos que o seno do ângulo alfa é igual exatamente ao cosseno do ângulo beta. Da mesma forma, o seno do ângulo beta tem a mesma medida ou mesmo valor que o cosseno do ângulo alfa. Esta é uma regularidade que vamos observar sempre que tivermos ângulos complementares, ou seja, ângulos cujas medidas somadas têm 90 graus. Uma outra situação é dada nesse seguinte exemplo. Num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 13 cm e um dos catetos mede 5 cm. Calcule a soma das tangentes dos ângulos agudos desse triângulo. Como no exemplo anterior, para este triângulo temos a medida da hipotenusa, 13, a medida de um dos catetos, 5, e precisamos determinar a medida do segundo cateto deste triângulo retângulo. Mais uma vez, fazemos uso do teorema de Pitágoras para escrever que 13 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado mais x ao quadrado, ou seja, 169 é igual a 25 mais x ao quadrado, e resolvendo-se essa equação quadrática para x, encontramos que x tem medida igual a 12, ou seja, o segundo cateto desse triângulo retângulo tem medida igual a 12. Conhecidas as três medidas dos lados desse triângulo retângulo, podemos então aplicar as definições, particularmente nesse caso de tangente, tanto do ângulo alfa como do ângulo beta. Lembramos que a tangente é a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo sobre a medida do cateto adjacente ao mesmo. O ângulo alfa tem vértice no ponto C, portanto, o cateto oposto a este ângulo tem medida 5, enquanto que o cateto adjacente tem medida 12. E assim, a tangente do ângulo alfa é 5/12. A tangente do ângulo beta também é dada pela mesma definição. Porém, beta agora tem vértice no ponto B e, portanto, o cateto oposto a beta tem medida 12, enquanto que o cateto adjacente tem medida 5, de modo que a tangente do ângulo beta é 12/5. O exercício nos pede agora exatamente a soma tangente de alfa mais tangente de beta, ou seja, 5/12 mais 12/5. De maneira que, neste caso, a soma dessas tangentes, tangente de alfa mais tangente de beta, é dada pela fração 169 sobre 60. Neste último exemplo, temos a seguinte situação. Seno do ângulo alfa é igual a 1/3, e nesse caso nós queremos determinar tanto o cosseno como a tangente desse mesmo ângulo alfa. Observamos que, neste caso, não é dado um triângulo particular que nos permita aplicar as definições de seno, cosseno e tangente. Então, como determinaremos nesse caso o cosseno e a tangente desse mesmo ângulo alfa? Podemos construir então um triângulo ABC reto em A, de maneira que o ângulo de medida alfa está apoiado no vértice C.
Também podemos supor que o cateto oposto ao ângulo de medida alfa, o cateto AB, tem medida 1, enquanto que a hipotenusa tem medida A. E por que fazemos essas hipóteses? Em primeiro lugar, porque é dado o seno do ângulo, e o seno, por definição, é a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo e a medida da hipotenusa. Assim, podemos livremente supor que o cateto oposto a esse ângulo tem medida 1, enquanto que a hipotenusa tem medida A. Agora, escrevemos que o seno do ângulo alfa, por definição, é a razão entre a medida do cateto oposto ao ângulo sobre a medida da hipotenusa. Podemos escrever então que 1/3, o valor do seno dado, é igual a 1 sobre A, de modo que esta hipotenusa tem medida igual a 3. Sabendo-se então a medida da hipotenusa igual a 3 e a medida de um dos catetos 1, podemos aplicar o teorema de Pitágoras para escrever que 3² é igual a 1² mais x², de onde chegamos à conclusão que o segundo cateto, nesse caso, tem medida 2 vezes raiz de 2. Conhecidas agora as 3 medidas desse triângulo, podemos aplicar as definições de cosseno e tangente para obtermos, então, os valores de cosseno de alfa e tangente de alfa. Lembramos que cosseno é a razão entre a medida do cateto adjacente ao ângulo sobre a medida da hipotenusa. Mais uma vez, o ângulo alfa tem vértice em C. A medida do cateto adjacente é 2 raiz de 2 e a hipotenusa mede 3. Logo, o cosseno do ângulo alfa é 2 raiz de 2 sobre 3. Lembramos agora que a tangente de um ângulo é dada pela razão entre a medida do cateto oposto a esse ângulo sobre a medida do cateto adjacente ao mesmo. Como o cateto oposto ao ângulo alfa tem medida igual a 1 e o cateto adjacente ao mesmo ângulo tem medida 2 raiz de 2, a tangente desse ângulo tem valor 1 sobre 2 raiz de 2. Desta maneira, a partir do seno do ângulo alfa e construindo-se um triângulo retângulo adequado, conseguimos determinar tanto o valor do cosseno como o valor da tangente desse mesmo ângulo alfa. Neste primeiro encontro, apresentamos as definições de seno, cosseno e tangente para um triângulo retângulo. No próximo encontro, vamos deduzir, a partir de construções geométricas adequadas, os valores de seno, cosseno e tangente para alguns ângulos chamados ângulos notáveis. E quais são esses ângulos? 30, 45 e 60 graus. Posteriormente, vamos deduzir algumas relações trigonométricas importantes para o triângulo retângulo. Um forte abraço a todos, boa sorte e até lá!